Fala pessoal, tudo beleza? Sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. Sou o professor Pedro Coelho e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um importantíssimo tema referente ao procedimento especial do Tribunal do Júri. Fica aqui comigo porque isso vai cair na sua prova. Antes, deixa eu te pedir para deixar o joinha, fazer os seus comentários e, claro, se você não tiver inscrito aqui no canal, se inscreve, aciona o sininho, porque sempre que eu trouxer conteúdo novo, você vai ser devidamente notificado. Presta atenção antes da gente ir para o foco principal do nosso tema do vídeo de hoje. Vocês vão se recordar que entre os postulados reinantes, fundamentalmente lá na Constituição da República, nós temos que o Tribunal do Júri ele é um órgão colegiado de formação heterogênea. Nós temos aí no Conselho de Julgamento os membros do Conselho de Sentença, os jurados e, além deles, o juiz-presidente. É esse único juiz, que é o juiz-presidente, que é o chamado juiz togado, e é somente a ele que são asseguradas todas as garantias instituídas para a magistratura no âmbito do texto constitucional. Os jurados são chamados juízes leigos. Por quê? Porque é justamente em face desse conselho de sentença, em face dos jurados especificamente, que recairá a competência para análise e o julgamento dos fatos. É a ideia de que o acusado por um crime doloso contra a vida, ele deve ser submetido aos seus pares. É exatamente isso. E, considerando que são julgadores leigos, ou seja, de formação não técnica do ponto de vista jurídico necessariamente, nós temos, inevitavelmente, que eles estão mais suscetíveis a alguns argumentos e o legislador quis justamente evitar que as partes manipulassem alguns desses argumentos, a fim de evitar que os jurados sejam convencidos ou conduzidos a partir dos chamados argumentos de autoridade. É exatamente por conta dessa ótica e dessa lógica que, por exemplo, o legislador fez inserir no artigo 478 algumas vedações quanto à referência no curso dos debates orais em sede de plenário. Por exemplo, você vai verificar que o Código de Processo Penal, no mencionado dispositivo no inciso 1º, ele nega peremptoriamente a possibilidade, sob pena de nulidade do feito, de referência no curso dos debates, por exemplo, a decisão de pronúncia, as posteriores decisões que julgarem eventualmente admissível essa pronúncia, a determinação do uso de algemas, tudo isso a fim de se evitar que as partes se valham de argumentos de autoridade. Vejam só e imaginem a seguinte situação: o Ministério Público diz: todo mundo sabe que ele é um sujeito perigoso, que ele é alguém que compõe risco à sociedade. Se assim não fosse, ele não estaria aqui em plenário usando algemas. Se ele não fosse uma ameaça para a sociedade, ele estaria sem essas algemas. Percebe que se você é da área do direito, tem formação e uma concepção técnica, você até pode dizer, não, mas isso não necessariamente faria aí algum tipo de influência. É questionável, mas é interessante pensar, ou pelo menos saber que se pode pensar assim. Agora, quando você vai e transmuda o cenário para pensar em alguém que não tem um conhecimento técnico jurídico, não estudou para isso, não é preparado para isso, indubitavelmente a figura de alguém com algemas e outra pessoa suscitando que, em razão daquele fato, ele denota sensivelmente uma periculosidade, um risco à sociedade, isso tem um potencial de impacto sobremaneira, só que a partir de uma persuasão referente a um argumento de autoridade. A mesma coisa em relação ao direito ao silêncio. Imagine se o acusador diz, ele tanto sabe que ele é o autor dos fatos, que ele fica calado, calado entrou e calado ficou. Perceba, aqui ele se optou por ficar em silêncio, ele utilizou um direito fundamental. Esse direito fundamental, esse direito assegurado na Constituição, nas convenções internacionais de direitos humanos subscritas pelo país, não pode ser manipulado indevidamente para servir de argumento de autoridade contra a defesa do acusado. Também por isso, eventualmente, se houver referência a esse direito ao silêncio de maneira indevida, a gente vai se deparar com a nulidade do processo.
E aí, compreendendo esses aspectos, doutores e doutoras, o que é que eu quero que você pondere? Pondere que seu examinador ele vai trazer uma questão contextualizando da mesma maneira que assim eu fiz, mas ele vai estabelecer que o órgão do Ministério Público fez referência e leu em plenário os antecedentes criminais do réu. E, nesse caso, a defesa ato contínuo pugnou pela nulidade do processo. E aí, nesse caso, devemos reconhecer a nulidade, já que a leitura dos antecedentes penais indevidamente pode simbolizar um argumento de autoridade, ou, lado contrário, esse fato não implica nulidade, porque não é considerado pelo legislador como ensejador do referido vício. Por mais incoerente, ou pelo menos contraditório e intuitivo, anti-intuitivo que possa parecer, o fato é que a orientação dominante na doutrina e nos tribunais superiores, notadamente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, STJ, é exatamente no sentido de que o rol de argumentos de autoridade vedados peremptoriamente em ser manejados no âmbito do plenário do júri encontra-se no artigo 478 do CPP, em caráter exaustivo e não exemplificativo. E por que isso é importante? Porque quando eu vou dar uma olhada lá, não há menção expressa no 478 a vedação da leitura ou de menção aos maus antecedentes, aos antecedentes criminais. E, portanto, não estando esses antecedentes criminais proibidos entre as peças cuja referência em sede de plenário é absolutamente vedada, não havendo previsão nesse sentido na legislação processual, o simples fato de o Ministério Público, eventualmente, ou o assistente de acusação ter feito referência a esses antecedentes para reforçar a autoria delitiva ou o caráter mais perigoso face da sociedade do agente imputado, do acusado pronunciado, não vai justificar de per si a nulidade do feito. Maravilha? Então, de acordo com os tribunais superiores para sua prova, o rol do 478 do Código de Processo Penal, que veda peremptoriamente a referência a alguns fatos, a algumas peças específicas no plenário do júri sob pena de nulidade, é exaustivo e não exemplificativo, não incluindo aí o rol de antecedentes criminais, beleza? Espero que vocês tenham gostado, deixe seu joinha, seu comentário, se inscreve, aciona o sininho, porque sempre que eu trouxer conteúdo novo, você vai ser devidamente notificado. Beijo no coração de todos e até a próxima. Tchau, pessoal. Valeu!